Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Siga, comente e compartilhe nossas redes sociais. @doutora Gisele Bianchini Oficial. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Ponto a Ponto. E é uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente neste mesmo canal. Quero fazer um agradecimento para a Ismel, para a Ana Júlia, ela que está me vestindo aqui com esse look. Quero mandar um beijo para o pessoal do Paparazzi, a Mel Yolanda, o Lucas Rodrigues, a Jaque, um beijão para vocês. E hoje nós teremos uma entrevistada muito especial, que é a fisioterapeuta Simone Fernandes. Ela vai trazer um tema maravilhoso, é um tema bem importante aqui para as nossas vidas. Ela vai tratar sobre o envelhecimento, sobre a longevidade, daqui a pouquinho após o intervalo. Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Granja Caramuru, de Mandaguaçu, Paraná para o Brasil, trazendo tecnologia e qualidade em seus produtos, levando até a sua casa o melhor da avicultura de postura, com uma produção diária de mais de 200 mil ovos, atendendo o norte e nordeste do Paraná. Granjas Caramuru é uma empresa de origem familiar que vem se destacando no ramo de avicultura. A Unicesumar quer saber aonde você quer chegar. Eu quero dar uma vida melhor para minha família. Estude de onde estiver e no seu tempo. Aonde você quer chegar? Vai com a melhor EAD do Brasil. Vai com a Unicesumar. Inscreva-se agora. Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. E hoje a nossa entrevistada é a Simone Fernandes, fisioterapeuta. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Simone. É uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Gisele. É uma alegria estar aqui participando do seu programa. E nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, um tema que é muito importante, que é a longevidade. Fala para nós um pouquinho sobre esse tema, sobre a questão que as pessoas estão vivendo mais. Nós percebemos, né, quando nós saímos na rua, mercado, shopping, é possível observar muitos grisalhos, muitas pessoas mais maduras. E esse é um fenômeno que vem acontecendo na nossa sociedade. As pessoas estão vivendo mais, seja porque nós temos uma oportunidade de saúde mais adequada, e isso proporciona uma melhor qualidade de vida e um prolongamento nos anos de vida. E também as questões sanitárias, né? As questões de saúde, as questões sanitárias também colaboram para que nós tenhamos um envelhecimento individual. Mas quando nós pensamos no envelhecimento da população, nós também podemos associar a questão da mudança familiar. Não é? Antigamente, se eu perguntar para você, Gisele, quantos filhos teve a sua avó? Olha, muitos. E a sua mãe? Já menos. Menos. Isso. E você?
Muito menos. Muito menos que ela. Então, esse é um fator que leva ao envelhecimento populacional. Então, nós estamos envelhecendo enquanto indivíduos, mas também nós envelhecemos enquanto população. Olha. Então, nascem menos crianças e as pessoas vivem mais. Hoje, nós temos... É comum você conhecer alguém que tem na família um centenário. Com alguém certeza. que passou dos 60, dos 90 anos. Tem pessoas até que passam dos 100, né? Várias, né? Passam dos 100. Muitos Lúcidas. centenários e lúcidos. E antigamente essa quantidade ela não era tão comum. A abundância era na fase inicial da vida, nas crianças. Só que se nós formos pegar a literatura ou a história mesmo da humanidade, nós temos pessoas mais que 60 anos, né? Porque é considerado idoso quem tem mais que 60 anos. Nós vamos encontrar Aristóteles, Cícero, que viveram antes do nascimento de Cristo, já com mais de 60 anos. Então, viver mais, algumas pessoas viviam. O diferencial que acontece na nossa sociedade, no nosso tempo, é uma maior quantidade de pessoas envelhecendo ao mesmo tempo. E com qualidade. Algumas sim, nem todas com tanta qualidade, mas é o que nós esperamos, é envelhecer com qualidade. E as pessoas, Simone, elas têm medo realmente de envelhecer? Você que trabalha há anos com isso. É até interessante. Quando eu falo que eu sou fisioterapeuta, as pessoas, né? Eu tenho uma dor aqui. É Pilates, é um bom tratamento. Pilates musculação gera algum debate. Aí, quando eu falo que trabalho com saúde do idoso, sim, aí a conversa já fica um pouco menos interessante. Porque o imaginário da maioria das pessoas no imaginário associa-se o envelhecimento à decrepitude, à fraqueza, à fragilidade, né? Eu ia falar a falta não, mas é o aparecimento, sim, a mudança estética na questão das rugas. Isso. A nossa sociedade é uma sociedade que tem um apelo muito grande no estético. Isso não é ruim, todo mundo quer ficar bem, sim, mas negar a beleza das etapas da vida é que é a questão, sim, é que é o ponto. Então, eu penso, e muitos filósofos estudiosos dessa área, eles entendem que as pessoas têm um pé atrás, um preconceito, uma dificuldade mesmo de falar sobre envelhecimento, porque elas têm essa associação. E aí até muito do meu trabalho, Gisele, sim, como professora, como... Você está 19 anos já. Olha, bastante tempo. Na docência. Sim. E quando eu fiz 10 anos de docência, eu fiquei pensando, eu falei, tanta coisa que nós conversamos e discutimos, e eu via pacientes chegando com muitas dificuldades. E eu pensava assim, poxa, esse debate, essa conversa tinha que sair do muro da faculdade. Nós precisamos falar sobre envelhecer para todas as pessoas. Então, todo mundo, essa conversa do envelhecimento não é para quem tem 50, para quem tem 70, 60. Essa conversa é para você que está me ouvindo e nos, sim, ouvindo agora e que tem 20. Isso. Nossa, mas 20 para 60, 40 anos, o que eu tenho a ver com essa conversa? Tudo. Porque o que determina o envelhecimento ativo e saudável vai ser as atitudes, os hábitos que você vai tomar agora, aos 20 anos. Mas e se eu não tomar as atitudes agora? Tudo bem, sempre é tempo. Para essa questão, sempre é tempo. Então, a longevidade, ela é muito feita do planejamento. E o que eu mais me encantei e gostei de trabalhar e estudar nessa área é a questão que a longevidade nos leva à reflexão e nos faz ser responsáveis por nossa vida. Então, quem gosta de ter as suas vidas nas próprias mãos, no sentido de tomar as decisões, não ser vítima da vida, sim, mas ser responsável, ter consciência dos seus atos e das suas atitudes, poder fazer suas escolhas, a longevidade é o caminho. É o caminho. Muito legal. E ter uma boa saúde implica diretamente nessa questão do envelhecimento. Fala para nós um pouquinho sobre a questão da saúde, envelhecer com qualidade. Envelhecer com saúde, envelhecer
com um bom estado físico é o carro-chefe da longevidade. Pelo menos é a porta de entrada onde muitas pessoas começam a se preocupar com a questão da longevidade. Então eu vou cuidar da alimentação, farei atividade física, porque eu quero viver bem. É primordial. É primordial. Eu quero chegar lá com os meus 70 anos e poder brincar com os meus netos, porque hoje as pessoas vão tendo filhos mais tarde. Então os avós também vão ser. A minha avó foi vó, eu sou a primeira neta. Quando eu nasci, minha avó tinha 41. Olha. Eu tive a minha filha com 36. Sim. Ou seja, eu fui quase vó da minha filha. Eu com 41 estava vivendo a maternidade. A minha avó já estava vivendo a avosidade. Sim. E eu olhava para ela. Quando eu fiz 41, eu olhava para minha avó e olhava para as fotos dela e lembranças que eu tinha dela. E eu falava assim, nossa, eu sou tão diferente fisicamente, no trabalho, nas atitudes, no comportamento. Não tinha nada de errado com a minha avó, não tinha nada de errado comigo. É que as gerações vão passando e a gente vai se transformando. Então, a parte física é o que mais chama atenção. Então, é importante o quanto antes nós cuidarmos, porque um idoso obeso, um idoso sedentário, ele vai ter mais comprometimentos funcionais. O que é isso, Simone? Comprometimento funcional. Comorbidades, vão ter o aparecimento de doenças, mas na questão da funcionalidade é o que mais pega. A funcionalidade eu quero chegar bem aos 90, caminhando sozinha, tomando banho sozinha, comendo sozinha e não dependendo de terceiros. O que vai garantir com que eu tenha essa qualidade de vida? Então, as minhas escolhas aos 20, aos 30, aos 40. E a atividade física faz parte dessa escolha. Então, se eu sou um idoso obeso, eu vou ter maiores dificuldades de locomoção para caminhar, né? Pode aparecer o diabetes, que é comum aparecer o diabetes. Riscos de infarto. Aumenta os riscos de infarto, exatamente. Então, várias doenças estão relacionadas no envelhecimento com um mau hábito de saúde. Então, e dentre as atividades, talvez alguém esteja em casa perguntando, né? E pensando assim, tá, mas existe uma diversidade. Conta para nós qual é uma atividade essencial, assim, que eu poderia começar. Fortalecimento muscular. Procure atividades que fortaleçam, que te deem músculo, que você desenvolva a sua musculatura. O Pilates é uma boa também, né? O Pilates mas a número 1, ela se ficaria como segunda escolha, porque daí tem que ter um treinamento bem focado. O Pilates, ele traz, além do fortalecimento, ele é uma ótima escolha porque ele traz também a questão da flexibilidade. Sim. Então é muito importante. Mas se eu quero foco pesado, direcionado na questão do fortalecimento, eu vou pegar a musculação. Olha, a musculação então é o primeiro. A musculação, bem orientada, ela é ótima, porque ela vai trabalhar a sua musculatura e é o músculo que vai fazer com que você tenha uma boa postura, que você possa caminhar, que você possa fazer visitas. Nos últimos anos, a minha avó faleceu agora em dezembro, e nos últimos anos as nossas escolhas de viagem eram em função da minha avó. Ou, se vamos num restaurante, nós já nos perguntávamos, mas espera lá, como é a acessibilidade? Qual é a distância do estacionamento? Dá para parar perto para vou descer? Então, todos os passeios, tudo que nós íamos fazer, programado. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. E aí é o que eu ia destacar. Você me perguntou, é a saúde que é o ponto principal para ter um bom envelhecimento? É um dos pilares. A cadeira não para em pé se ela não tiver os 3 pilares. A cadeira com 2 pés não para em pé, com um pé não para em pé. Sim. Mas se ela tiver 3, 4, 5, 6, aí ela vai ter estrutura e estabilidade. Então, para que eu tenha uma estabilidade para viver bem meus 80, 90 e 100 anos, já pensou? Uma centenária? Olha que bacana. Que delícia. Uhum. Então, eu tenho que ter uma boa atividade física, eu tenho que ter segurança. E o que é segurança para a longevidade? Eu tenho que ter um bom planejamento financeiro, porque envelhecer custa e caro. Se chega num determinado ponto da sua vida que você necessita de cuidado, o cuidado
é importante, mas ele tem um valor. Ele tem um preço e um valor, que são coisas diferentes. Sim. Então eu preciso ter um planejamento para lá conseguir me manter bem e não depender de outras pessoas. Então é uma escolha que eu posso começar a fazer. Um outro ponto é pensar na minha casa. Sim. Muitas pessoas chegam Acessibilidade. lá. Exatamente. Então chega lá perto dos 50 anos, às vezes até antes. Hoje em dia tem muita gente ascendendo muito na vida financeira, então eles conseguem um certo patamar financeiro e aí vai fazer a casa dos sonhos. E aí aquele sobrado, naquele local que não é o mais acessível. Muitas escadas. A região física em relação à cidade, o bairro escolhido. Longe de comércios. Exatamente. Então, para ele viver aos 40, aos 50, aos 60, maravilha. Mas se for um patrimônio, uma casa que ele constrói pensando em viver para sempre, e que esse sempre dure até os 90, talvez ele não seja a melhor opção. Não é então, adequado. Talvez ele planeje, não, mas essa é a minha escolha, porque eu vou morar aqui até os meus 60, 70, e depois, quando os filhos saírem de casa, ou quando eu tiver a minha capacidade funcional um pouco modificada, eu vou fazer uma outra escolha e já tenho o meu planejamento. Então, saúde física, segurança, eu tenho que ter apoio e participação social. Ninguém vive sozinho. Sim. Durante um momento, nós criamos a família, e aí principalmente a mulher. E o marido também, nós vivemos para a família. Nós queremos criar os filhos, ver as conquistas deles. Chega um momento que o marido e a mulher se encontram numa situação que os psicólogos chamam de síndrome do ninho vazio. Os filhos saem e volta o casal a namorar. Deve ser muito triste, né? Porque os filhos vão embora, vão estudar, ou se casam, né? Depende. Se o casal tem... essa é um momento que coincide com várias situações. Então, é a saída dos filhos ou para casar ou para estudar. É a alteração hormonal, geralmente cursa com o período de menopausa da mulher. Cursa, às vezes, com o período de aposentadoria. Hoje, nem tanto. Mas cursa também com o período de aposentadoria do homem, da mulher também. Então, são várias transformações que, se a pessoa não pensou, não planejou, não parou para contemplar e para refletir. Sabe, Gisele, a nossa geração e a nossa sociedade, ela está pouco contemplativa. Isso daqui nos ajuda muito, mas eu lanço um desafio para que as pessoas parem e avaliem o quanto de contemplação existe na sua vida. É aquele momento que você para mesmo para pensar, que você não fica borbulhando e funcionando e deixa Deus falar com você, deixa a sua consciência, deixa um momento da sua vida relaxar para você organizar a vida. Porque deixa as pessoas muito assim ansiosas, a rede social, o WhatsApp, muito imediatistas. Exatamente. Então, esse momento que coincide com tantas transformações, se você não se planejou e não se preparou para esse momento, é um momento que você tem crises existenciais, que você tem dificuldade de enfrentar esse momento. Então, você tem que saber, o filho uma hora vai sair de casa e é importante que isso aconteça. Tem que se preparar já com antecedência. Exatamente. Eu falo que o melhor tratamento para o envelhecimento, que não é uma doença, quando fala assim, a pessoa fala, então envelhecer é doença. Não é doença, mas para tudo na vida. Se você vai fazer uma festa, Gisele, você não se prepara? Tem que ter os preparativos. Você não chega lá no dia do seu aniversário, estrala o dedo e aí tudo acontece. Não, houve uma preparação. Então, para tudo, o professor prepara, todo mundo prepara as coisas. Então, nós temos que ter planejamento. Então, é pensando nesse planejamento. Então, a participação social é importante. Então, tem os amigos do colégio, os amigos de quando você namora, os amigos de quando você casa. E esses amigos, alguns você carrega ao longo da vida, que é uma delícia, Uma delícia. E tem amigos, mas é importante você renovar esse jarro. Sim. É importante você sempre estar renovando essa água. Com mais amigos. Então, uma vez uma amiga querida me disse, ela mudou de cidade
E quando ela chegou aqui, ela falou, bom, meu marido trabalha, tô um pouco sozinha, o que eu vou fazer? Estudar, que eu já linko com o próximo pilar. Olha que bacana. Ela procurou um curso para fazer que era bem diferente da área dela, para que ela pudesse ter relacionamento social. Novas amizades. E aí, sem saber, porque depois nós conversamos um dia, ela falou assim, olha, eu já ativei 2 pilares do envelhecimento e da longevidade. O que ela fez? Ela buscou participação social e fez o 4º pilar, que é a educação ao longo da vida. Olha. Então, cuidar do físico, da saúde, segurança, participação social e também o estudo ao longo da vida. Nós não devemos... Para a mente ficar ativa, né? Para a mente trabalhar. Isso é ótimo. Exatamente. Então, se nós deixamos a mente acomodada, e é aí que eu coloco essa questão do trabalho, que é um ponto também bastante polêmico na questão do envelhecimento. Existe um pensamento um pouco equivocado de que o velho tem que sair para que o novo possa entrar. Estudando o envelhecimento e a longevidade, nós percebemos, eu e outros pesquisadores percebem que é muito proveitosa, é uma relação de ganha-ganha quando você coloca diferentes gerações trabalhando juntas. Sim. Tem potência na geração jovem, tem a potência da geração adulta e tem a potência da geração madura. E a experiência, né? A geração idosa, no caso, tem muita experiência para passar para os novos. Exatamente, tá aí a potência dos prateados, né? Tem a geração prateada, o mercado de trabalho prateado. Então, colocar essas gerações não é fácil. Ninguém tá falando que é fácil, que é simples, mas existem estratégias e aí esse trabalho de consultoria da longevidade, ele entra para você entender esse cenário, entender o que é valor para o jovem, para os millennials, né? Para a geração X, para a geração Y, para os boomers, que são os mais velhos. Então, o que é valor para essas gerações? Porque são diferentes. São bem diferentes. O boomer entrou para o mercado de trabalho com o propósito de envelhecer naquela instituição e aposentar-se. Olha. Existe uma tendência de pensamento que é o aposentar-se é quando você terminou a sua grade de trabalho e aí você se retira para o aposento. Você já parou para pensar na palavra aposentadoria? É sair para o aposento. O aposento, exatamente. Então, é sair de cena. Sim. E quem vai para o aposento? Quem quer descansar, Sim. Quem quer dormir, quem quer Exatamente. Tranquilidade. E sai da cena, da cozinha, da sala de estar, de jantar. Então, essa é a ideia da aposentadoria. Só que quando o idoso compra essa ideia e a família também compra essa ideia, eles acham que agora não, o pai tem que se aposentar, a mãe tem que se aposentar e descansar. É aí que muitos adoecem, porque eles perdem o protagonismo, a identidade. Eu fui bancário por 30, 25 anos. E agora? Eu era o José do Bamerindos. Eu era a Maria do Itaú. Eu tinha uma função e estava atrelada ao mercado de trabalho. Hoje, isso mudou. Por isso que muitas pessoas entram em depressão quando acabam aposentando. E como é que faz, Simone, para se envelhecer bem, no caso, para as pessoas envelhecer com qualidade? Qual que é a sua sugestão? Esse é o grande desafio, né? Não é algo simples, não existe uma receita pronta. Ó, quer fazer um bolo de cenoura? Tá aqui a receitinha, você vai usar esses ingredientes e vai dar tudo certo. E ao final, seu bolo de cenoura vai ser um sucesso. Não é bem assim. Nós temos alguns caminhos a percorrer e escolhas a fazer. E é muito individual. Você pode encontrar idosos que eles vão gostar, sim, do BBB. Você conhece o BBB? Em tempos de BBB, você conhece o BBB do idoso? Nunca ouviu falar, mas o BBB já. Mas o BBB do idoso, não. Então, o BBB do idoso é o bolo, o baile e o bingo. Ah, vamos fazer uma atividade com idosos? Ah, vamos. Um bolo, tem que ter música, né? Tem que ter uma dança. Sim. Ah, e o bingo. Eles adoram bingo.
esse perfil de idosos já não está mais tanto na ativa. Existem sim muitos idosos que gostam disso, mas nós temos que começar a perceber como é o perfil desse idoso. Então, se eu puder deixar uma dica para o pessoal que nos assiste, e uma boa reflexão comece a pensar no seu envelhecimento. Se você tem 20, 30, 40, 50 anos, é a hora. Vai mudar um pouquinho, mas as perguntas seriam: como eu me imagino vivendo meus 90 anos? Maravilha. Onde eu imagino estar, fazendo, o que eu espero fazer. E aí você vai começar a modelar esse pensamento e buscar na sociedade, porque existem muitas iniciativas e pessoas trabalhando. O envelhecimento, ele pode estar atrelado sim a uma dificuldade, a uma decrepitude, a uma perda funcional, mas no entanto ele apresenta também muitas oportunidades de trabalho. Sim. A área da saúde é um vasto trabalho para atendimento desses idosos. O meio imobiliário é um vasto caminho para esse público, de atendimento para esse público. Então, se eu puder deixar... Isso, deixa uma mensagem para os nossos telespectadores que estão nos assistindo. Umas considerações finais aqui para eles. Pode deixar para nós aí, Simone. É que não tenha medo de pensar sobre envelhecer. O envelhecimento é bom. O contrário do envelhecer é morrer antes. Então, que nós possamos, e a vida é tão boa, que nós possamos envelhecer com sabedoria, com atitude, com escolha de bons hábitos e pensando nesses 4 pilares e contemplando. Contemple, né? Veja os modelos de pessoas que envelheceram bem. Existem vários modelos, tanto na literatura quanto nas personalidades, e ao seu redor você vai encontrar pessoas que fizeram bons modelos de envelhecimento. Então, pense no seu envelhecimento e com certeza o seu envelhecimento será uma etapa da vida muito bem aproveitada, com você, consigo mesmo e com os que você ama. A longevidade é bíblico, né? Muito, muito importante, e Deus deixou isso aí para nós, né? Para ser longevos. Exatamente, exatamente. Então, que façamos a profecia de Deus em nossas vidas. Amém. Muito obrigada, Simone. Foi uma honra tê-la aqui conosco. Espero que você venha mais vezes. Será uma alegria, Gisele. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. Obrigada. E chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a participação da Simone Fernandes. Muito obrigada. E quero agradecer também você, telespectador que está nos assistindo. Peço para você estar nos ajudando a compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. Peço para você estar se inscrevendo no meu canal, Doutora Gisele Bianchini, no YouTube, e me seguindo no Instagram. E quero deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá no Salmos 37:4. Agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele realizará os desejos do seu coração. Que Deus abençoe sua vida, sua família, que Deus abençoe a nossa nação brasileira. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa. Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. A Unicesumar quer saber aonde você quer chegar. Eu quero dar uma vida melhor para minha família. Estude de onde estiver e no seu tempo. Aonde você quer chegar. Vai com a melhor EAD do Brasil. Vai com a Unicesumar. Inscreva-se agora. Granja Caramuru, de Mandaguaçu, Paraná para o Brasil, trazendo tecnologia e qualidade em seus produtos, levando até a sua casa o melhor da avicultura de postura, com uma produção diária de mais de 200 mil ovos, atendendo o norte e nordeste do Paraná. Granjas Caramuru é uma empresa de origem familiar que vem se destacando no ramo de avicultura.